Também? Eu daria esse pênalti. Olha lá agora. Já não acho, já estou em desacordo. Mas eu ouvi as pessoas falando, o Diniz, vários jornalistas, comentaristas, e muita gente falando que não daria, mas muita gente, principalmente os comentaristas de arbitragem, dizendo que dariam essa penalidade. A nossa imagem é muito longe, é uma pena, né? Olha aí, ó, muito pênalti. Esse aí, pênalti. Esse aí foi mais pênalti que o pênalti. Gente, então, é isso que eu não entendo. Porque ele pega embaixo, ó. Embaixo a mão em cima. Olha lá, como é que pode? Então, é um jogo polêmico, sim. Só sobre isso, Marra, quando você estava de férias, acho que a Mari estava aqui, porque é muito doida essa relação, né? Porque o Flamengo, quando alguns técnicos não agradavam, é porque a gente conversava aqui, a torcida do Flamengo quer amasso. Quer 5-0, quer 8-0. Ganhar de 1-0 não vale. Só que nesse momento, o Flamengo ganhando um Bahia com um gol do Davi Luiz no último minuto, a torcida explode, o Tite se emociona. O Flamengo vence o Fluminense por 1-0. São placares magros, mas que a torcida não está interpretando como algo ruim. Então, nunca foi só sobre o placar, né? Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Segue o líder! Os antes só podem chorar, só podem secar, cara. Não adianta, o Mengão é o líder do Brasileirão. E se você não está contente, o problema é seu. Se você está triste, insatisfeito, incomodado com o malvadão, o problema é seu. E para você flamenguista, ó, só alegria. Já chega aí deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Preparei para vocês aqui 2 cortes, um da Band do canal Jogo Aberto e outro corte da ESPN Brasil. Tá bacana o vídeo? Para você foi pênalti ou não no Bruno Henrique? Polêmica. E o ganso no Davi Luiz, hein? Que vergonha a arbitragem no Brasil não dá um pênalti desse, né, cara? Pois é. A Renata Fã deu a letra e mandou a real aqui sobre estes lances polêmicos. Ela vai falar aqui, ela e o Ronaldo Giovanelli. Imagens são da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição e também canal ESPN Brasil. Vamos lá, simbora. Um jogo polêmico por causa desse pênalti marcado e que foi definidor do resultado. O Pedro converteu a penalidade, o Fábio quase com o pé ainda pega. Mas o grande detalhe é esse para você. Você marcaria essa penalidade, sim ou não? Porque eu já ouvi tanta opinião. Quando todo mundo se divide, eu absolvo o árbitro, que nesse caso era o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Assim, a gente, na hora que... o pênalti polêmico. O pênalti polêmico, porque quando eu fui ver a imagem, não tem nada de polêmico. Olha, o Bruno Henrique encosta nas costas do menino e empurra ele. Para mim, foi falta antes do Bruno. Olha lá. Aí ele acaba pisando. Essa não é a origem do lance, né? A origem do lance é quando o Calegari primeiro empurra o Bruno. Eu acho que o Calegari ele não sentiu que o Bruno estava tão perto. Teve contato. Não, na minha opinião, ele empurrou também. Eu daria esse pênalti. Olha lá agora. Já não acho, já estou em desacordo. Mas eu ouvi as pessoas falando, o Diniz, vários jornalistas, comentaristas, e muita gente falando que não daria, mas muita gente, principalmente os comentaristas de arbitragem, dizendo que dariam essa penalidade. E, para mim, começa o lance. Primeiro o Calegari, depois vem o Bruno Henrique, que encosta nele também. Essa disputa por espaço, ele cai e, sem querer, ele faz o pênalti. Mas sem querer também é pênalti. Sim, mas aí, assim, eu fico olhando, né? Você falou e tal do Bruno Henrique, eu olhei mais uma vez. Ele acaba tropeçando. Primeiro é o Calegari. Que eu acho que ele nem percebeu que o Bruno Henrique estava tão perto dele. Aí quando ele vê, quando ele vê o Bruno Henrique tá se aproximando. Ó lá. Aí tá o contato, ó. Aí olha ele, primeiro é o Calegari. Aí depois é o Bruno. Aí vem, continua. Vai sozinho. Aí agora o Bruno. Aí o Bruno estica a mão. Aí ele cai. Aí quando ele cai... Então, mas quando ele cai, o pênalti foi aonde? Quando ele cai ou foi no empurrão? Não, eu acho que quando ele cai. Então ele tropeçou, então não foi. Pra mim não mas foi. se você tropeçar e derrubar alguém, você pode fazer um pênalti também. Será? Pode, claro. Se é pro Flamengo, é pênalti. Agora, eu, honestamente, fiquei impressionada do árbitro não dar um pênalti do Ganso, dois até que ele cometeu dentro da área, na minha opinião, pra cima do Davi Luiz. E nada, o juiz mandou seguir. Parabéns, Renata Fã. Você é a única que falou deste lance. Parabéns. Então, a gente tá mostrando o lance. A nossa imagem é muito longe, é uma pena, né? Olha aí, ó, muito pênalti. Esse aí, pênalti. Esse aí foi mais pênalti que o pênalti. Gente, então, é isso que eu não entendo. Porque ele pega embaixo, ó. Embaixo a mão em cima. Olha lá, como é que pode? Então,
É um jogo polêmico, sim, mas aí eu vi muita gente falando assim, o VAR não chamou o juiz. O VAR só vai acionar o árbitro quando ele discorda do árbitro, quando ele considera que a decisão em campo é errada. Como é um lance interpretativo, e esse lance do Bruno Henrique com o Calegari, na minha opinião, ele é interpretativo, o VAR ou concordou ou deixou prevalecer a decisão de campo, que é o que normalmente acontece em lances interpretativos. Você tem uma interpretação, eu tenho outra. A Renata Fã simplesmente humilhou todos os comentaristas do Brasil, cara. Ela é muito boa. Isso. Então, esses lances, se o VAR ou não tem uma conclusão, ou concorda, ou ele respeita a decisão de campo, ele vai prevalecer aquilo que foi marcado. Mas é bom você falar, esclarecer isso, porque tem muita gente que está na dúvida ainda. Está pedindo pro VAR chamar. Pro VAR não sei o quê, porque pro juiz ir lá ver. Não é o juiz que vai por conta. O VAR é que chama o juiz caso ele não concorde. Isso. Ele não vai estar de acordo com o que o juiz marcou, ele chama. Vai no monitor, dá uma olhadinha. Mas se o VAR está de acordo, ele não chama. É isso que o pessoal tem que entender. É protocolo. Agora que o Ganso fez os 2 pênaltis no Davi Luiz, isso então, também você concorda com isso? Eu fiquei impressionada. Eu acho que ali já começa o erro. Já começa a ter alguma coisa. Então, é difícil apitar um clássico, ainda mais o Fluminense na lanterna do campeonato, o Flamengo brigando pela liderança, que de fato ela veio, mas que é um lance polêmico, lógico que é. E eu ouvi inúmeras manifestações, olhei, revi, e tá difícil de você chegar numa conclusão. Então, eu absolveria o árbitro neste. E a minha conclusão, então, não foi tão absurda assim. Não, claro que não. Não dar o pênalti e optar pela falta. O Diniz também. concorda com você, enfim. É complicado. É complicado. Agora, vamos falar em clássico, mas é de grande... Analisar agora a rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, a gente tem um técnico que tá muito tranquilo. Que é o Tite, então, com mais uma vitória, mais um resultado positivo. E o Pedro Henrique Torre repercute nessa segunda-feira. O Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Pedro. Bom dia, um beijo pra você, um abraço pro Bruno, todo mundo aí do estúdio, quem acompanha com a gente o Sport Center também. Mais um bom dia também para os rubro-negros. Mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Esse time aí, mesmo desfalcado, tem conseguido se superar bastante, né? Então, nos 4 jogos aí com desfalques da Copa América, fora lesões, suspensões. Um bom dia especial para Mário Marra, que tenho certeza que ele tá louco para falar. Não, e o... Saudades. E o tanto de assunto que tem reservado para o Mário Marra. Tudo bem, Marra? Prazer. Bom dia, Mariana. Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fã de Esportes. Sim. Muita coisa para falar, tem muito assunto reservado, mas já começar falando de Fla-Flu Sabe que essa tela... Armação de Bruno Vicari. Armações de Bruno Vicari. Armação não, sugestão. Sugestão de Bruno Vicari. Armação não, porque é verdadeira até. É verdadeira. Ela diz algo, mas ela não diz tudo. O Flamengo tem feito uma opção ou uma situação de jogo, e eu acho que o Flamengo tenta dominar. E aí, em algum momento, fala assim, tá bom desse jeito. Deixa esses caras com a bola, porque a gente vai conseguir fazer. E acaba sendo... O Flamengo não fica constrangido por ter menos posse de bola. O Flamengo aceita. E eu acho isso um traço interessante. Porque se você olhar uma outra possibilidade, com uma outra ótica, um outro olhar, o Flamengo termina o jogo em posicionamento médio com 3 jogadores no campo de defesa. O Rossi, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Então... A bola está com eles, mas eu estou marcando esses caras e eu estou mais perto do gol. E onde que eles estão com essa bola também, né? Então, a bola... O Fluminense estava com a bola, o Bahia estava com a bola, X estava com a bola. Mas eles estão com a bola onde eu quero que eles fiquem com a bola. Perto do meu gol, eles não vão ficar. O Sampaio falou algo assim na entrevista ontem. O problema é você não... o adversário ter a bola em uma zona que lhe cause perigo. Ontem não causava, né? Não causava. Então não tem problema. O Tite falou depois do jogo contra o Bahia, que o Bahia teve muita posse de bola. Ele falou, nesse nosso momento, não tem problema o adversário ter a posse, mas eles não vão nos dominar. Então pode ter a posse de bola, mas dominar o Flamengo, em que você encurrala... Amassar o Flamengo. Exatamente. Não significa que ele está sendo pressionado, né? Exatamente. É que às vezes a gente fala, né, Mari, de... Que o domínio passa por isso. Controle. Tá, ok. Pode controlar a posse da bola. Eu tô no meu controle de jogo. Sim. Você tá com a bola aí, beleza. Fique à vontade. O controle do meu Agora, jogo não, das minhas fique ações. com a bola aqui perto da minha área. Mas vocês acham que isso vai ser esse recorte? Não é isso, Maris? É que eu ia fazer a mesma pergunta. Não se é faça sobre, a pergunta. se é sobre a Copa América ou se é uma característica do trabalho do Tite? E dos jogadores, né?
Porque quando a gente está falando de ausência de Copa América, a gente está falando principalmente de Arrascaeta e De La Cruz. Isso. Que são jogadores, principalmente o De La Cruz nesse contexto. Exatamente. Ele dita muito o ritmo do jogo do Flamengo, né? O De La Cruz. E aí tem momento que você fica um pouquinho mais com a bola, que você pensa mais no jogo. A gente só vai ter certeza disso depois que eles voltarem. Mas, por hora, eu vejo isso como uma adaptação ao momento que o Flamengo está passando e o Tite, por enquanto, 100% no planejamento. É uma adaptação, Marra? Sim, acho que sim. E agora, a gente está falando isso em junho. A gente tem que lembrar disso em novembro. Porque daqui a pouco voltam os jogadores. Daqui a pouco vai ter, assim, até reforço em outros times e tal. Eu acho que o fato de deixar mais a bola com o outro tem tudo a ver com esses jogadores que estão fora. Mas pode ser que em outubro esse time, lembra, quando a gente precisou de fazer isso, quando estavam assim os caras, vamos fazer de novo, porque hoje o outro está melhor. Entende? Pode ser que isso pode ter sido uma matéria já estudada. Num mata-mata, isso pode ser suficiente para a gente avançar? Pode. É? Se você pensar em Libertadores, Isso, pode. Isso. E aí, né, Mari, também tem, por um lado, acho que por todo, um lado não, né, algo importante, uma adaptação do mérito, né, da comissão e do Tite, e o que me chama a atenção é que a torcida não tem se incomodado. A gente conversou sobre isso, Marra, quando você estava de férias, acho que a Mari estava aqui, porque é muito doida essa relação, né, porque o Flamengo, quando alguns técnicos não agradavam, é porque a gente conversava aqui, a torcida do Flamengo quer amasso, que é 5-0, que é 8-0, ganhar de 1-0 não vale. Só que nesse momento, o Flamengo ganhando um Bahia com um gol do Davi Luiz no último minuto, a torcida explode, o Tite se emociona. O Flamengo vence o Fluminense por 1-0. São placares magros, mas que a torcida não está interpretando como algo ruim. Então, nunca foi só sobre o placar, né? Mas sabe o que eu acho que é? A torcida entendeu o momento, né, cara? Copa América, muitos desfalques, né? Não é sobre o placar, mas é quando o placar quando muda o número no placar. Porque imagina se esses 3 últimos jogos foram com gols nos acréscimos, não foi isso? Se fosse no primeiro minuto de jogo, jogar lá atrás... Imagina se é no primeiro minuto e depois o Flamengo ficar sem a bola. A torcida ficar numa massa e tal. Como assim? Tá um jogo difícil. Você acha que é o contexto do jogo? Eu acho que é nesse sentido. Como o jogo é enrolado, e no final... Tem o gol ali do Davi Luiz, tem o gol do Pedro, tem o gol no final, né, do Atlético Paranaense. Do Paranaense, exato, nos acréscimos. O torcedor sai com a sensação de lutamos até o final e conseguimos o ponto, conseguimos a vitória. E é um contexto diferente também, né? Mas eu tô imaginando o seguinte, se é no começo do jogo e o jogo termina assim, 1-0, 1-1, aí a torcida criticaria. É uma boa interpretação. Talvez o tempo do gol dá a sensação de uma coisa mais heróica, né? Isso. Mas é algo que a gente não tem como... Não tem como saber. Não tem como saber, Não, e essa maneira do Flamengo jogar, ela não necessariamente está ligada a um jogo feio. Não está feio de acompanhar. Ele está até emocionante. Não, o feio ontem era o Fluminense. Então, exatamente. Então, assim, não é que a gente está falando justamente isso. O Flamengo não está desempenhando e aí esse 1-0 está muito chato. Ele vem de uma super goleada contra o Vasco, ainda com os seus titulares. E aí, depois, o contexto todo, ele poderia influenciar negativamente no Flamengo. Então, tem aquele jogo contra o Grêmio, em que as mudanças acontecem. A Léo Pereira de lateral, é o Léo Ortiz já iniciando essa nova função. Colo-Colo, Atlético Mineiro e São Paulo. O Fluminense optou pela ligação direta na saída. Aí, foram jogos que, tudo bem, ele perdeu para o São Paulo, mas pelo menos não fica aquele desespero lá atrás. Só que o Diniz não acredita nisso. Quando ele fala assim... estou no limite das minhas possibilidades, ele meio que está dizendo, não tenho mais o que fazer. Então, quando o técnico admite isso, ele fala, não vou pedir demissão. Mas é bem provável que a conclusão interna seja essa. Breler contestou a minha colocação. Ele quer pegar no seu pé. Não, então? Para provar que você, às vezes, exagera nessa... Você exemplo, defende que Diniz continue? Nós defendemos aqui, eu e Breler, a saída Calma, que foi um jogo só. Do Vasco. Calma. Vai, fala aí. Nós defendemos aqui a saída do técnico, o então técnico do Vasco, né, o Álvaro Pacheco, que teve uma passagem desastrosa. Foram 4 jogos muito ruins do Vasco. E eu dizia na época... E antes dele, estava bom o Vasco? Com o Rafael Paiva, o Vasco estava jogando melhor, que era interino, estava jogando melhor do que quando chegou o Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco foi demitido. O cara chegou, Vasco, não conhece nada. Na volta do Rafael Paiva, goleou o São Paulo.
Houve circunstâncias na partida, Um jogo. mas o time conseguiu jogar melhor do que jogava antes. Isso aí Então, só assim, defende o que eu digo. é caso Por que, a que não caso. ficou o Ramon Dias, então? É caso a Que caso. acertou o time ano passado. Acertou ano passado, esse ano não estava acertando. Então, mas a primeira Há oscilação momentos manda e embora? É momentos. isso que eu estou dizendo. A questão é a escolha pelo técnico. A escolha muitas vezes é equivocada. Se você percebe que a escolha está equivocada, você tem que fazer uma correção de rumo. Então eu digo, eu continuo achando que Eu acho que talvez esteja chegando problema nesse momento ganhou do um Fluminense. jogo, não quer dizer que o Vasco vai ser campeão. Eu continuo achando que o problema do Vasco é elenco. Não, sim. campeão não vai ser. Diretoria. O desespero do Vasco é fugir do rebaixamento. Mas você não está sendo incoerente, Abel, porque você é contra a demissão de técnicos num primeiro momento, no quarto jogo. O caso do Diniz, o time já vem mal há quanto tempo? Essa demissão surpreendente não vai ser. Prematura não vai ser. É um semestre inteiro que o Fluminense não jogou bola. Teve os jogos na Libertadores, teve aquele jogo pavoroso com o Corinthians que depois se repetiu, continua se repetindo. Então, ao contrário de outras demissões, essa pode ser tudo menos prematura, menos surpreendente. Porque o próprio técnico está dizendo que está no limite dele. Se com ele o time não vai sair no chutão, e o time precisa de uma alternativa, seja o chutão ou qualquer outra alternativa, a coisa não está dando certo. Eu acho que é um raro caso assim que as coisas estão muito postas na mesa, né? Inclusive da parte do próprio Eu penso que o problema do Fluminense não é o elenco. O elenco é fraquíssimo, o problema não é o técnico. Não, o elenco é bom. Talvez não seja bom o suficiente para brigar pelo título brasileiro, tá? O Flamengo tem mais elenco, o Palmeiras tem, talvez o Galo. Mas o elenco do Fluminense é para jogar esse futebol que tem jogado vários jogos, não é um jogo. Todo mundo oscila, o Galo estava bem, está oscilando. E o Palmeiras... Agora, o elenco do Fluminense é para não conseguir dar um chute no gol? Não, eu gosto muito do Outra Diniz. coisa, ninguém? Eu gosto muito do Diniz. É possível. Principalmente porque ele apresenta ideias. Ele apresenta alternativas, ele se mexe, ele joga o jogo, ele pensa o jogo. Acho que é um raro técnico que pensa o jogo. Mas dentro desse trabalho, me parece que está esgotado. Ele mesmo está assumindo isso, porque os jogos passam, a gente está falando sempre a mesma coisa aqui. Até quando vai isso? Um time que não consegue sair com a bola. De um jeito ou de outro, tem que sair com a bola para jogar futebol. Mas qual é o ponto do Abel quando ele defende que os técnicos precisam ter mais tempo ou que o futebol brasileiro se resume a trocar técnico na fase ruim? Que isso mascara vários outros problemas que o cara acredita que resolve só trocando o técnico. Eu considero que, de fato, a luz vermelha precisa estar acesa no Fluminense, como há um sinal de emergência. Um time que tem 6 pontos em 11 rodadas no Campeonato Brasileiro dificilmente escapa do rebaixamento. O Vasco, por exemplo, no ano passado escapou na última rodada e com um milagre mesmo depois da chegada do Ramon Dias. Então o Fluminense, mesmo com um bom elenco, precisa estar realmente em sinal de alerta com essa situação. Agora, resumir isso à figura do Diniz também é um reducionismo, porque muito mais gente precisa ser cobrada. Primeiro, entre os jogadores. Olha os reforços que o Fluminense contratou. Ninguém está jogando bola. O que o Renato Augusto jogou até agora no Fluminense? Jogador experiente, com estofo, e até agora não rendeu nada. Com técnico que valoriza jogadores com as características dele. Aí, Douglas Costa, nada. Marlon, jogadores que chegaram para resolver problemas e não agregaram absolutamente nada ao elenco. Esses jogadores também estão devendo. O Gabriel Pires ontem entra, tem oportunidade, tem uma atuação terrível. Muito difíceis e depois quase pegou o pênalti com o pé. Pouco ali, hein? A bola ainda toca no pé dele. Sim. O Fábio ontem, importante estatística, Abel, pela estatística de gols evitados, a melhor tradução seria essa, que é o reverso da estatística da probabilidade de gols marcados, da expectativa de gols. Então, é a expectativa de gols que você evitou. O Fábio evitou 1,2 gols ontem no Maracanã. Pela probabilidade, ou seja, ele teve um bom desempenho, um número razoável, de razoável para bom. Seria equivalente à 12ª melhor atuação de um goleiro no Campeonato Brasileiro. Ele foi bem, ele ajudou o Fluminense, mas isso não tira o demérito dos atacantes do Flamengo, que deveriam ter aproveitado melhor as chances. Ali cara a cara com o Fábio, toca a bola mais alto, tira dele, um pouco mais de tranquilidade na hora de finalizar. Galera, que maravilha! Só notícias boas, cara!
Olha isso aqui, veja como vai ficar o estádio do Flamengo no gasômetro. Essa matéria tá no GE, galera. A Prefeitura do Rio desapropriou o terreno do gasômetro. Entenda como o Flamengo quer pagar 85% do valor do terreno. E mais análises. Fla massacra e é premiado por insistência. Time não sofre e reforça superioridade nos Fla-Flus da temporada. Muito bem, Fla-Flus. É difícil falar assim, né? Cara, aqui tem muitas matérias bacanas, galera. Tem aqui o André Rizek falando, ó, boa sorte para quem acha que pode desafiar Flamengo e Palmeiras, diz o Rizek, né, pela briga do Campeonato Brasileiro, né? Tem aqui também, CBF divulga VAR do pênalti de Calegari em Bruno Henrique. E o Flá vê pênalti em Davi Luiz. Todo mundo viu, menos a arbitragem, né, cara? É brincadeira o que fizeram com o Mengão. Landim espera terreno e pede à torcida para não batizar o estádio, porque o Flamengo pretende vender os name rights, né, cara? Quer fazer a grana aí para construir o estádio, né? O Flamengo deve vender o name rights por aproximadamente R$1 bilhão, que é o valor aí que o Flamengo pretende gastar para construir o seu estádio. Tá aqui no GE, então, galera, as matérias especiais do nosso Mengão malvadão. Segue o líder, Flamengo 24 pontos, Palmeiras 23 e depois vem o Bahia e outros times ali mais abaixo, né? Flamengo agora vai a campo na quarta-feira, fora de casa, contra o Juventude às 8 da noite, pessoal. 8 da noite a bola rola, jogo exclusivo do Premier, então esperamos que o Flamengo possa vencer fora de casa contra o Juventude para mantermos na liderança. É isso aí, tá feliz, tá contente? Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho. Fui!